Bom dia! Esses dias eu tava na escola, eu tive que escrever um texto, algo relacionado ao sistema educacional do Brasil, altos e baixos, algo parecido, e honestamente eu não gostei muito de como meu texto ficou. Então, eu acho que de certa forma tô me redimindo por ter escrito um texto ruim e expondo minha opinião no YouTube em vez disso. Bem, eu provavelmente vou botar um jogo de fundo aleatório para não ficar tão entediante, então aproveite. Sabe, a educação no Brasil eu considero um tantinho falha, eu acho. Eu não tenho o jeito melhor de realmente descrever isso. Porque, veja bem, a gente saiu de um sistema que não era bom, um sistema onde tinha, de certo modo, uma certa violência contra os alunos. Métodos como reguada na mão ou ajoelhar em grão de milho, eu não imagino algum professor realmente fazendo isso, mas devia ser tenebroso para os alunos, né? Mais propensos a aprender por medo de não terem aprendido, medo da punição. A gente saiu de um sistema assim para um sistema onde eu não sinto que alguém realmente aprende alguma coisa. O foco do ensino nas escolas mudou muito. Não é mais uma questão de pura memorização de informação. Não é simplesmente memorizar uma sequência de fatos, uma sequência de dados para poder resolver uma conta de matemática, organizar uma estrutura em um texto, para escrever um texto sobre história numa prova. Agora toda coisa sobre o debate, né, as questões sociais. Há todo um debate por trás de aquecimento global, ideias novas pelo mundo, tecnologia, bullying. Isso é ótimo, na verdade. É maravilhoso que coisas assim sejam discutidas com crianças, mas eu não acho que realmente funcione. Entendeu meu ponto? A partir do momento que a ideia de um debate ou um tema mais complicado que você tem que pensar a respeito, isso tem que ser tratado com muito carinho pelos professores. Não é tacar um montão de informação e mandar o aluno pensar ou dividir em dois grupos com um tema e simplesmente falar argumentem. Há de ter um preparo por trás. Uma ideia, uma sequência, uma introdução, texto de referência. Tem que ter um carinho do professor para tratar disso. Porque, honestamente, a maioria dos alunos não liga. E os poucos que ligam não têm oportunidade de realmente ter um debate interessante. Agora, outro motivo bem grande pelo qual eu acho que nessa reflexão crítica das escolas não funciona é que, no final, acaba que existe como se fosse uma resposta correta. O debate ou o pensamento crítico, a lógica por trás, parece que é tudo direcionado para uma resposta correta que vai ser dada pelo professor no final. Ignorando os argumentos dos alunos, ignorando o nosso caminho de reflexão, há uma resposta correta, há uma linha de raciocínio esperada, que pressupõe que a gente tenha tido para chegar numa conclusão X baseada no senso de ética comum. Ok, sem problemas. Na verdade, se a gente parar para pensar, nossa Constituição é baseada em um conjunto de ética comum, mas eu digo, qualquer ideia de promover um debate, de promover uma reflexão, se no final vai ter uma ideia fixa que todo mundo vai ter que aprender. Você não está tendo uma reflexão se você está aprendendo uma ideia. De certa forma, quando você reflete, você está entendendo uma coisa mais profundamente. É muito diferente você refletir para entender sobre um tema, para conseguir formar uma opinião, do que alguém te ensinar uma matéria. Não há muito o que dizer sobre isso. Realmente uma linha que segue para aprendizagem de uma coisa específica. A gente não tem muita oportunidade de debater, não tem muita oportunidade de refletir. Nas poucas oportunidades onde a gente realmente pode tentar ter um pensamento aprofundado sobre qualquer um dos conteúdos, os alunos que não estão nem aí, que atrapalham e a gente acaba não chegando a ponto nenhum. Veja bem, o meu segundo ponto, que na minha opinião é acho que o mais importante aqui, do porquê eu não acho o ensino muito eficiente, é que quanto mais o tempo passa, mais me parece que os alunos estão perdendo a noção do quanto o conhecimento bruto é importante. Pensando muito a respeito de questões sociais e reflexões e debates e assuntos polêmicos e o futuro e a tecnologia e os joguinhos e a internet, parece que perde
aquela coisa, o quão importante é você decorar uma regra de matemática. Que vocês não têm noção quantas pessoas eu já ouvi falando que não precisa saber matemática, que não liga pra português, que não faz sentido aprender nada sobre história. Então eu só ignoro. Eu fico de recuperação e passo de algum jeito sem aprender nada, eu não ligo. E eu já ouvi isso várias e várias vezes. O que, na minha opinião, é ridículo. Há todo um caminho que tem que ser seguido na vida. Conhecimento não é inútil. Mesmo conhecimento que não vai ser usado, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. São informações que são aplicáveis sim em cenários específicos da sua vida. São informações que podem te ajudar em trajetos específicos, como podem te ajudar no quadro geral. Sabendo regra de 3 na escola, como isso facilita a minha vida. Como facilita a vida de tanta gente saber fazer conta com juros, juros compostos. Como deve facilitar emprego novo ser adquirido se você sabe escrever um bom texto. Como deve ser bom você poder ter um debate, argumentar sobre política usando fatos históricos que realmente aconteceram. Poder usar uma base fixa, uma base real para poder argumentar sobre o seu partido favorito, sobre seus candidatos favoritos para a presidência. Suponho que para ser um profissional completo, você deva saber um pouco sobre tudo, pelo menos. Mas eu acho que já não sou eu para julgar, né? Tá se perdendo a ideia de que conhecimento é bom. Parece que as coisas estão cada vez mais focadas em aprender um pouquinho sobre tudo e aí focar direto no que você quer para sua vida. Pelo menos na minha percepção, a coisa é que tá certo que você vai passar a maioria dos seus dias da sua vida adulta trabalhando. E provavelmente você só vai precisar de uma ou duas áreas que você trabalhou na escola para sua profissão. Mas a questão é que o conhecimento, o que a gente aprende na escola todo dia, é uma coisa para a vida. Não é uma coisa para sua profissão. Não é como se eu fosse virar engenheiro e ao mesmo tempo aplicar conceitos da Revolução Francesa. Mas entender a Revolução Francesa é uma lição para a vida. Uma lição sobre as pessoas, como as pessoas lutam pelos seus direitos, lutam pelo que acham que é certo, até que ponto os tiranos e a população vão chegar para terem o que querem. Tantas lições que no final a gente ignora, porque supõe que não vai precisar tantas pessoas que realmente não se esforçam, porque acham que é totalmente inútil, e a falta de qualquer um chegar em qualquer parte de qualquer aula e chegar e falar pra gente: ei, isso aqui não é só pra sua profissão. Ei, você não tá estudando só pro Enem, você tá estudando pra vida. Porque eu vou ser honesto, nunca ouvi um professor falar isso. Suponho que eu posso estar totalmente errado, né? Talvez realmente seja inútil a maioria das coisas que a gente aprende na escola, mas sei lá. Eu acho que, pelo menos para as coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia, muito do que eu aprendo na escola é realmente útil. É realmente usável. Sinta-se livre para comentar o que você achar sobre o assunto, porque a ideia aqui não é mostrar um pensamento fixo. A ideia aqui é promover uma reflexão. Se você puder comentar sua opinião, eu ficaria muito feliz. Digo, pode comentar o que você quiser, contanto que não seja agressivo. Porque no final é sobre isso. No final é sobre poder dar sua opinião, poder refletir sobre o assunto com pessoas que realmente aceitam que você tem a sua opinião, cada um tem a opinião própria, e que não há motivo da gente brigar, pelo menos por coisas relativamente banais, como um comentário no YouTube sobre educação no Brasil. Muito obrigado a todos que assistiram. Tchau!